Fala, rapaziada, Flamengo ontem foi derrotado pelo São Paulo de virada por 2-1. E, velho, sinceramente, essas coisas me deixam muito desanimado, sabe? Vamos ver aqui o que o programa Linha de Passe vai falar sobre, vai fazer essa análise do jogo. Então, vamos lá, peço a vocês que se inscrevam, deixem o like. Triste, mas vamos assistir essa análise aqui. Bom, eu vou ser bem sucinto para a gente aprofundar as discussões depois. O Flamengo começa melhor que o São Paulo pressionando a saída de bola. São Paulo com dificuldades na saída de jogo. Dessa vez o São Paulo atuando com uma linha de 3, que virava linha de 5. 2 atacantes, o que foi um certo risco. O nível da marcação do Flamengo foi caindo ao longo do jogo, né? O Flamengo marca um golaço, principalmente por causa da assistência do Pedro, né? Que assistência maravilhosa. Nível muito alto. Rapaz. Obviamente, usando o espaço que o São Paulo dá por dentro. O São Paulo tem ali dificuldades e o jogo de hoje mostrou algumas dificuldades do São Paulo, apesar do São Paulo ter sido bem melhor do que vem mostrando no estadual. Se o São Paulo jogasse no estadual, não estaria na situação deplorável que está, né? E uma coisa que eu sempre gosto de dizer, o São Paulo tem no estadual o terceiro, segundo melhor elenco. Dependendo do que fizer, só o único melhor que pode certamente é o Palmeiras. Sim. Aí São Paulo e Corinthians não é para estar nessa situação, mas de qualquer forma hoje, independentemente do resultado, São Paulo foi um time com muitos erros, mas muito melhor, né? E a minha crítica maior vai ao Flamengo. Sim. Porque, primeiro, o gol de empate no meio da dupla de zaga do Flamengo, Luciano. Aliás, tem gente que pega no pé do Luciano, São Paulo, um dia eu vou entender isso. Fazendo o gol de empate. E depois do segundo gol, Luciano subiu no meio de Léo Ortiz e Léo Pereira e cabeceou. Tinha um puta espaço. Não tinha. O espaço era aqui, 1 metro. O Luciano estava no meio. A bola foi e caiu na cabeça do Luciano. Ele cabeceou pro gol. No meio de 2 zagueiros. 2 zagueiros bons. E aí, velho, isso me deixa puto, mano. além do erro do Pulgar, só tinha o Danielzinho na área. E a bola foi para ele finalizar cara a cara com o goleiro. O São Paulo se aproveitou dos erros do Flamengo, fez muito bem. Porque quando os outros times se aproveitam dos erros do São Paulo, eu critico os erros. Dessa vez eu critico os erros do Flamengo. É óbvio que é início de temporada, o time está fora de ritmo. Se o Flamengo jogar assim durante o ano, nem briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas é óbvio que vai jogar bem melhor. E agora, para o Crespo, faltam 42 pontos. Para o Rafinha, o São Paulo vai fazer muito mais. Vamos ver o que vai acontecer ao longo do Brasileirão. Muito bem. Daqui a pouco eu quero falar sobre isso aí, sobre essa história. Quem está certo nessa conversa? Mas foi bem, fechou bem. Começou bem e fechou bem. Eu fico muito feliz quando eu sou elogiado. Brilhando. Senhor WT. Estou inspirado nessa primeira rodada. Belo encerramento. Gostei. Geode, me diz uma coisa, o que mudou do São Paulo do Campeonato Paulista para o São Paulo do Campeonato Brasileiro, hein? Que pegou um adversário dificílimo, né? Tinha jogado já com o Palmeiras, o vice-campeão brasileiro do ano passado, perdeu, mas hoje ganhou do campeão. Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite para você, para todos na mesa, para o pessoal em casa. Boa noite. Pois é, cara, primeiro eu queria só um comentário geral. Que legal a gente voltar a fazer linha de passe depois de uma rodada de Campeonato Brasileiro, de jogos relevantes, de jogos que já valem muito, né? Porque cada jogo aí vale 3 pontos são 3 pontos que vão valer. A gente já tava agoniado mesmo essas últimas semanas. Até o final do ano. Então, assim, calma que a qualquer hora o fantasma aparece. Temos outro Geode aqui. E assim, e é bom demais porque assim, acho que a gente teve vários jogos legais. Foi. Não um jogo legal nos 90 História, minutos. de viravoltas, Não dá pra ter isso nesse momento da temporada com os times que acabaram de chegar. E eu sei que, cara, você olha no Twitter, é uma loucura que já tem gente pedindo troca de técnico, decretando o fracasso do time, dizendo que X ou Y não pode vestir a camisa do time dele, tá, aquelas coisas, que é assim, um pouco da nossa relação com o futebol. Mas, de qualquer maneira, acho que assim, é muito legal a gente começar um campeonato brasileiro, que é um baita campeonato, com vários times de qualidade, e acho que esse jogo mostrou isso. É óbvio que acho que talvez ninguém esperasse este resultado. Sim. Né? Mesmo com o São Paulo jogando em casa. Eu vou te falar que apesar do Flamengo ter acabado de voltar, e é óbvio que isso conta bastante também, né? No Flamengo não conseguir impor um ritmo que ele deseja e, sobretudo, pelo jogo todo. Mas eu vou te falar que aqueles 20 minutos iniciais, de muita pressão do Flamengo, era o que eu imaginava que fosse acontecer a maior parte do jogo, né?
E não foi. Assim, o Flamengo foi melhor indiscutivelmente naqueles 20 minutos iniciais, mas a partir dali, né, daquela primeira chance que o São Paulo consegue criar, acho que a gente teve um jogo equilibrado, teve um jogo com O que adianta ser bom o jogo inteiro e não converter as oportunidades em gols? Se a gente tivesse feito 2, 3 gols com todas as oportunidades que fez, levou um gol, tudo bem. Agora, você não converteu as oportunidades em gols, aí o time vai lá, a gente luta pra caramba pra fazer um gol, aí vai o time lá, São Paulo, sei lá qual for o time, uma jogada maluca, um cruzamento, joga a bola pra área, vamos tentar fazer um gol, e faz um gol simples assim, velho. Aí o Flamengo fica o jogo inteiro tentando fazer um gol e não faz. Possibilidades e oportunidades dos dois lados, também porque, como disse o Birner, as defesas estão falhando, e acho que é normal, cara, eu acho que a gente tem que entender, eu sei que é chato a gente falar isso, parece que a gente está passando pano para todos os times, que perdem, que erram, que falham, mas, cara, o nosso futebol é assim, ele começa desse jeito. Se os caras tivessem passado um mês inteiro treinando, se preparando, com os caras, com o elenco já pronto e tal, e aí tivessem começado a jogar hoje, por mais que fosse o primeiro jogo, eu acho que a gente poderia ter um nível de exigência assim e de cobrança maior. O melhor dos mundos. Não ia, como não é na Europa também, quando os caras têm tudo certinho e tal. Mas assim, eu olho para a rodada de hoje. Não, pré-temporada não, início de temporada não existe. Quem sabe joga bola o ano inteiro, independente. Viu? Não tem esse negócio, não, o time tá voltando agora, todo mundo tá voltando agora. O Flamengo não deixou de ser forte porque passou um mês sem treinar, ou menos de 30 dias de descanso. O Flamengo não deixou de ser forte. Então, todo mundo ficou forte, o Flamengo ficou fraco. Hoje, para o que foi o jogo de hoje, pô, cara, que jogo legal, que jogo divertido, que jogo com qualidade, porque tinha qualidade dos dois lados. É óbvio que o Flamengo tem muito mais qualidade técnica no seu elenco, mesmo com os jogadores que estavam no banco de reservas. Mas assim, eu acho que antes de tudo a gente tem que celebrar o começo dessa competição, do que a gente vai ver nas próximas 37 rodadas. Ainda falta acabar essa com 2 jogos, né? Foi uma rodada de 8 jogos até aqui, 23 gols. Não quer dizer que gol é jogo bom, mas é o que eu disse. Assim, cara, para esse momento foi legal, e acho que depois a gente entra mais especificamente, não vou me alongar tanto, mas a gente entra especificamente nos méritos do São Paulo, porque eles existiram indiscutivelmente, e nos deméritos do Flamengo também, porque era óbvio e até normal que essas falhas acontecessem e que continuem acontecendo. Muito bem, depois eu volto com você então, já, mas foi uma bela abertura também. Muito obrigado. Um alívio, né, aquela coisa, o Campeonato Brasileiro começou. Foi um desabafo, não uma abertura. Foi um desabafo, né, foi um desabafo dos bons. Pedro Ivo Almeida, então vou passar para você essa bola. O que tem de diferente desse São Paulo do Campeonato Paulista para esse São Paulo que estreou hoje no Campeonato Brasileiro? Tudo bem, William? Um abraço a você, Calçade, Jean, Birner, de fato. A questão é que o São Paulo entrou querendo ganhar e o Flamengo não. O Flamengo entrou querendo ganhar, tá certo. Cadê os gols? Não faz. O São Paulo entrou querendo ganhar também. Cadê os gols? Jogou, fez 2 jogadas lá maluca, entrou. Uma falha nossa e a outra, pra mim também foi falha. A falha do Pulgar e foi falha dos 2 zagueiros ali, que deixou o cara cabecear sozinho. Ainda que, pra mim, ainda de maneira bem precoce, a gente já tá celebrando que voltou tanta coisa tão importante. Eu acho que é inevitável. Eu gosto muito de pegar aquela colocação do Jean sempre, que às vezes a gente superestima papel de treinador em vitória e em derrota. O São Paulo não venceu hoje por conta do Crespo, e o São Paulo não necessariamente os jogos perdeu só por causa do Crespo, ainda que a gente possa falar. Agora, eu acho que hoje a gente viu, a temporada de fato começou, e o São Paulo parece que foi picado por esse bichinho, vai lá que a temporada começou, empurra, e era um São Paulo muito aplicado, dava muito pouco espaço, ciente das suas limitações, ciente do tamanho do adversário, se respeitar o jogo, se respeitar o adversário, e era um Flamengo que ele dialogou com momentos de 2025 que não necessariamente ele deveria trazer para 2026. Ele deveria trazer a aplicação defensiva de um time que era muito sólido e por isso foi campeão brasileiro, os momentos de maior inspiração que levaram ao título de Libertadores, o bom trabalho de Felipe Luiz, mas ele em alguns momentos do ano passado ele tinha uma morosidade ali que você falava, o Flamengo não está tendo o tal senso de urgência, a competitividade necessária que o jogo pede, aquele jogo para deslanchar no Maracanã e sofre um empate, é aquele jogo para abrir vantagem fora de casa e faz uma vitória magra. Então o Flamengo daquele início ali, ele foi aquilo ali, ponto.
Depois ele começa, não sei se necessariamente por uma questão física, não sei se necessariamente por uma falta de mobilização, e aí é o que o São Paulo tinha do outro lado. O São Paulo estava indo ali para fazer a sua prova e não podia errar, não podia tirar uma nota baixa naquela prova. A bobeira que ele deu no início do segundo tempo, o Pedro tem qualidade, desgarra da marcação e vai servir o Plata. É a bobeirinha que você não pode dar contra o elenco da qualidade do Flamengo. Então foi isso. São Paulo muito aplicado. E aí eu tô com o Birne, a gente até conversava aqui antes do programa. São Paulo tem qualidade também. Tem qualidade para o Luciano, sabe, acelerar e disputar uma bola no alto. Tem qualidade para o Marcos Antônio acelerar para o Luciano cruzar, sabe, aproveitar a falha do Flamengo. Porque se o São Paulo falhou, o Flamengo também falhou. O São Paulo foi lá e concluiu. Então acho que tem muito mais a ver com a abordagem ao jogo, o comportamento, o entendimento do que era esse jogo de hoje. E já não dá mais para falar para o Flamengo só sobre o início de temporada. Porque quando fez o seu planejamento, errado ou certo, sobre sub-20, o Flamengo marcou lá no calendário. 28 de janeiro tem um jogo importante de estreia de brasileiro. Então pedia, independentemente de ter atropelado, planejamento ou não, um pouco mais de aplicação. Tem qualidade do Pedro, tem a própria qualidade do Plata, que não vinha bem, mas se posicionou para fazer o gol. Foi um belo gol. Sabe, o Carrascal perde aquele gol ali no início que poderia ter sido uma qualidade para resolver, não resolveu, o jogo fica um pouco moroso. Agora, se tiver que diferenciar, acho que tem qualidade dos dois lados. São Paulo nesse patinho feio todo não. O São Paulo entendeu muito mais o que o jogo já estava pedindo, nisso que o Jean falou de que finalmente começou a temporada. O Flamengo acho que talvez achou que podia escolher. Pelo momento do clube, viu, Pedro? Sim, e acho que tem muita coisa. O Flamengo achou que poderia escolher o momento de acelerar esse início da temporada quando o vídeo já estava 2-1. Aí, o Flamengo gastou mais energia, só para fechar e passar por calçada, o Flamengo gastou mais energia na reclamação do lance final do que no jogo em si. É isso aí. Aliás, Pra mim, tanto faz, velho. Com erro da arbitragem ou não, o que interessa aqui é a atuação do Flamengo, como o Flamengo se comportou.